Gui Jorge Porto, Pocket Motion Designer. Tá onde agora, Gui? Eu tô na Inglaterra, mais precisamente na cidade de Brighton. Acabei de mudar pra Brighton. Eu era do interiorzinho daqui. E aí Brighton é uma cidade maior, cheia de arte, muito legal. Tô animado, assim, acabamos de mudar. Pô, maneiro. Tem bastante exposição por aí? Aqui a cidade é cheia de arte, cheia de café legal, cheia de museu, cheia de galeria de arte. É na praia, sabe? Aí na orla da praia tem uma galera expondo umas pinturas. Você pode entrar e ver os caras lá pintando. A cidade é toda artística, assim. É um dos motivos para eu querer ter vindo e tal. Pô, que maneiro. Hoje o papo vai ser um pouco sobre carreira. Eu acho que é um bom tema pra gente trocar ideia, porque tanto eu quanto o Gui estamos em fases de carreira diferentes. Qual, na verdade, foram os steps pra você chegar onde você chegou hoje? Porque muito brasileiro tem um sonho de chegar na gringa pra trabalhar. É, Me diga um pouco dos seus steps, quais foram é. os passos? Putz, essa conversa já dá, tipo assim, 3 horas de falazada. Basicamente, eu acho que tem a parada de ser sênior. E aí, a gente fica assim, tá, mas quando que eu viro sênior e tal? Sou eu que me intitulo sênior, eu acho que é meio que a pessoa que se intitula. Claro que, tipo assim, tem que ter uma noção e tal das coisas. Mas eu vim do design gráfico, né? Eu me formei em design gráfico no final de 2014. Isso significa que na área criativa, tem o quê? 12 anos, né? E aí, mas eu comecei como designer. Apesar de, tipo, meu projeto de conclusão de curso ser animação e tal, mas eu trabalhei 2 anos e meio só como designer, assim, mas sempre querendo virar motion, assim. E aí decidi sair para virar motion e virar freela no Brasil, em Belo Horizonte. Me formei na Weng e virei freela num momento em que era muito confortável para mim, o risco era muito pequeno, né? Eu morava com minha mãe, não tinha uma conta para pagar assim, se não entrasse grana não era o fim do mundo, e comecei a querer entrar fixo nas produtoras lá da minha cidade e tal. Mas acabei sendo freela e tava dando certo. E aí nessa brincadeira começa a aparecer uns trampinhos de fora, assim. Estudei inglês pra caramba nessa época, assim, porque quando eu saí da faculdade, meu inglês ainda era, tipo, muito ruim, sabe? E aí eu vi essa necessidade, precisa, né? Você tá no Brasil e trabalha como precisa, sabe, inglês. E generalista pra caramba, sabe, Patrick? Porque além de design, e no curso de design a gente passa por tudo, assim, fazer marca, fazer livro e tal. Gosto de ilustrar, gosto de personagem, sei animar personagem, motion 2D também, e também tem o pé no 3D, que eu acho importante. Você, por exemplo, como que você é no 3D? É tipo zero? É tipo... Eu acho que eu não sou mais zero porque eu fiz um mini curso do Beiso, tipo um tutorial de como fazer uma cena, tá ligado? E aí eu abri o Cinema 4D pela primeira vez, renderizei e tal, ficou legal. Hoje em dia eu não me considero zero, mas eu tô em 0,5%. Mas eu já aprendi um pouco de 3D ali, eu consigo desenrolar. Mas você sabe que essa cena que você fez aí, eu acho que já te deu uma... Você já sabe o que que é o programa. Uhum. Eu acho que a partir dessa primeira cena aí, preciso fazer X. Você já tem o básico para dar seus pulos e fazer X. E isso daí eu acho. Você pode ser um motion designer 2D, animador 2D, mas isso daí, fazer essa ceninha e saber que quando você precisa de uma parada em 3D, você consegue resolver, é imprescindível. E aí, esse meu generalismo, eu até pensei no final em mostrar um projeto, e eu pensei em mostrar o primeiro projeto que eu fiz para essa empresa que me deu visto. Porque eu acho que esse projeto explica por que eu consegui esse visto de trabalho. E a resposta é generalismo, sabe? Pau para toda a obra. Me dá design, eu faço. Me dá ilustração, eu faço. Me dá o personagem, eu animo. Sacou? É engraçado, né? Porque eu posso falar da minha história, do que eu passei, como que as coisas aconteceram para mim, mas isso nunca vai ser uma dica, assim. Uhum. Vou te dar uma dica de como... Eu acho que cada pessoa, cada realidade, cada história é totalmente diferente, sabe? Eu não acho que o que me levou a conseguir esse visto é o que vai levar a pessoa que está escutando. O que eu posso oferecer numa conversa, assim, tipo, principalmente que você me falou que
essa conversa tem um intuito de ajudar quem está começando e tal, o que eu posso oferecer é o meu ponto de vista sobre as coisas, a minha visão de mundo e a minha visão sobre a área, que, querendo ou não, é uma caminhada, né? Tipo, bem longa. E aí consegui esse visto, apareceu essa empresa, eu me apliquei, eles me pediram para fazer um projeto, que era esse que eu mostraria para vocês, e aí começaram a me pedir mais, e no começo era tipo, tinha eu e mais outro animador, eles eram uma empresa muito focada em fazer vídeo, sabe? Até hoje são muito bons em vídeo, live action e tal. E aí, com a minha entrada, assim, eles fizeram todo um processo burocrático pra caramba pra me dar um visto. E eu vim pra cá com a minha esposa, a Ana, e a gente tá aqui há 5 anos. E aí, que é a conversa que a gente começou a ter, assim, fiquei esses 5 anos como se fosse assim, paralisado de certa forma, porque na mesma empresa por 5 anos, mesmo tipo de trabalho, e a empresa que eu trabalho, ela tem um cliente, que é um cliente que é 90% da empresa é atender esse cliente, que eles são gigantes, chama Red Hat, eles são responsáveis pelo Linux e tal, é uma empresa de open source e tal. E a gente faz muito explainer vídeo para eles e tal. Tudo na identidade visual deles, que é bem sólida assim, já passou por transformações, mas 90% do meu trabalho é Red Hat, meu salário aumentou 1 ou 2 vezes assim, deu uma aumentadinha, mas aquilo, né, tipo, na mesma empresa você nunca consegue ter um salto muito grande. E mais com toda a minha experiência, com essa diversidade de coisas, eu tenho percebido que agora, para mim, meu próximo passo, primeiro, eu preciso me assumir como sênior, que é uma coisa assim que é inevitável. Eu acho que para você se vender por um valor maior, eu acho que precisa desse passo. Agora, a visão que eu tenho sobre senioriedade, nesse campo que eu atuo, eu falo nesse campo que eu atuo, que tipo, se você for pro 3D mais high-end, que é uma coisa que eu muito longe de fazer, eu acho que as coisas mudam um pouco. Mas eu tô falando aqui de motion graphics comercial, ou para publicidade, ou no meu caso, explainer vídeos. Nesse nicho, eu acho que a gente vê uma separação muito grande entre profissionais técnicos, que é o animador. Eu colocaria até o ilustrador, de certa forma, porque é uma função que é uma skill específica. E quando eu falo de sênior, eu penso numa coisa que vira mais direção criativa, não só visual, mas de certa forma estratégica, de como o projeto tem que ser encaminhado desde o conceito. Então eu sinto que eu preciso aprender, que é uma construção que eu estou tendo, a olhar um script e saber se o script é bom ou ruim. Porque aí eu acho que separa o sênior do pleno e, claro, do júnior também. Que é quando você começa a olhar os projetos de uma maneira mais ampla, mais estratégica, e para isso é importante conhecer o cliente, conhecer o tom de voz do cliente, conhecer o público. E aí, nesse momento, uma conversa que se tem muito quando se é júnior perde um pouco sentido, que é a conversa sobre o software. Que software usar? Que software aprender? Qual técnica? É frame a frame? É rig? Usa do wiki? Eu acho que essas coisas acabam sendo secundárias. Assim. A gente tem que fazer uma animação que converse com o público certo, que passe a mensagem certa e que carregue a identidade visual da marca. E aí a gente vai ver a equipe, ver a expertise, ver o prazo. É muita coisa, tá vendo? Mas eu acho que é esse o passo que eu tô querendo dar, assim, tipo, de ser essa pessoa, sabe? No Creative Director, talvez? Tô praticamente chamando o sênior de Creative Director, não é? Mas não é isso. Será que não é isso? Será que, o animador sênior é um cara que anima pra caramba, mas eu acho que o sênior mesmo é o cara que dirige a animação. Pode ser animador, não precisa tipo ser generalista igual eu, mas eu acho que é um cara que tem que pegar o trabalho do júnior e do pleno e saber conversar com ele
falar, isso não tá tão bom, isso precisa melhorar, é por aqui, é por ali. Então eu acho que esse é o sênior, sabe? Eu não quero deixar de pôr a mão na massa, de animar, eu não quero deixar de fazer isso, ser o cara só que fica lá dando feedback. Mas quem sabe, né, se pagar muito bem, mas aí eu não sei como me vender, me colocar, porque a vaga que eu tô agora, eu de fato acabo sendo um creative director, mas eu não tenho oportunidade lá onde eu tô de manejar muito os projetos, porque em geral são projetos rápidos. Vamos supor uma padaria, não chega a ser igual os varejos do Brasil, aquela loucura, mas é um pouquinho de padaria, sabe? Ainda mais que a identidade do cliente já é aquela sempre, a gente não tem muito que criar nesse sentido, e a equipe é pequena, não tem muito tempo, então para você ser o diretor criativo, você precisa ter um orçamento e um tempo suficiente para você dar feedback. Normalmente a gente termina o projeto no dia da entrega, então não tem espaço para eu ser essa pessoa que eu gostaria de ser. Mas esse é o perfil do lugar que eu tô. E aí é que tá. Qual é o próximo passo? Não sei. A gente estava conversando um pouco sobre isso no começo, né? Antes da gravação, sobre qual o próximo passo a seguir com a sua carreira. Você passou por vários processos ali até chegar nessa posição que você tá. Mas talvez para você chegar num próximo passo, talvez é rever aonde você começou e quais são as suas vontades. Essa é uma coisa muito, muito interessante. Por quê? Eu acabei de atualizar o meu showreel. Nem estava planejando fazer isso. Eu atualizei assim, não postei, não mandei só. Porque põe lá no Vimeo, né? Eu só substituo o vídeo, assim. E aí, o que eu fiz? O meu showreel anterior era só personagem. E principalmente frame a frame. Porque a gente pode falar sobre isso se você quiser, mas assim, agora eu comecei a usar morro. Então, eu vou me abrir um pouco mais para rigar personagem. Mas para mim, rigar personagem com Duik é assim. Acabou. Não obrigado, sabe? Como eu queria animar personagem, então, para animar personagem mesmo, é frame a frame. Claro, tem ótimas animações de personagem rigado, mas ainda assim limita a sua liberdade em alguns aspectos, ainda mais nesse mercado de motion e tal. Eu sinto que o processo de rigging, se você quiser um rigging muito complexo assim, que te dá muitas possibilidades, funciona muito para série, porque a série vale a pena você gastar muito tempo fazendo um rig perfeito, porque aquele personagem vai ser usado igual em vários episódios. Nessa coisa de motion assim, eu sempre tentei animar sem rig nem nada. Mas aí eu tava falando na verdade do meu reel, porque era só personagem assim, frame a frame e tal, porque é o que eu gosto mais, é o que me dá mais prazer, é o que eu gostaria de tá fazendo mais e tal. Mas aí eu venho nesse conflito interno sobre ser sênior e ser colocado como diretor criativo, ser visto como diretor criativo. E aí eu atualizei tentando colocar mais coisas assim, motion graphics, sabe? Tipo, sei lá, 2Dzão e tal. Ainda tem personagem pra cacete, porque eu acho que é o melhor que eu tenho, assim. Aí é que tá. Se eu voltar, tipo assim, pra minhas origens, aí eu acho que eu vou virar eu sou animador de personagens, sabe? Eu tenho medo disso me limitar. Eu tenho mais a oferecer, basicamente, sabe? E eu gosto, Patrick, de ter uma participação mais ampla nos projetos. Eu gosto de pensar a mensagem, sabe? Pensar a identidade dos projetos, assim. E aí é o que entra um grande dilema também, que é o dilema de quase todo mundo, que é, será que eu viro freela ou será que eu arrumo uma vaga fixa? Na verdade, para começar, eu acho que ter um pagamento garantido no fim do mês, sem ter que se preocupar. Eu trabalho de 9 às 5 da tarde. Então, acabou às 5, acabou, eu esqueço o que eu estava fazendo. Só lembro no outro dia cedo. E eu acho que isso aí é impagável, é um luxo. Mas eu sei que eu poderia ganhar muito mais como freela. Mas eu também tenho uma impressão, aí você é freela, mas talvez você me diga isso. Eu tenho a impressão que o freela normalmente é um cara que chega, o projeto já está organizado, já tem as artes, ou já tem o roteiro, vai e anima, pega e faz. Sacou? Não tem essa coisa de pensar como vai ser, vamos
criar um conceito e Justo. tal. Poderia ter a possibilidade de eu me vender como um diretor criativo freela. Talvez seja um caminho, não sei, mas não é o que eu vejo. As pessoas que eu vejo freela, que ganham muito bem, mandam super bem, mas é aquele cara assim, ó, tá aqui essa cena, anima aí. Sacou? Então, na verdade, eu tô nesse processo, nesse caminho. E por 5 anos, não tinha opção, né? Porque eu estava aqui com visto de trabalho, o que me impedia legalmente até de fazer freela, porque eu tenho esse visto que me permite trabalhar no Reino Unido para essa empresa específica, ponto. Mas agora que tenho essa abertura de possibilidades, que eu estou começando a me encontrar. Por isso que foi legal quando você me chamou pra gente ter essa conversa, porque acabo desabafando aqui, trocando essa ideia também, né? Pô, isso é legal. Uma coisa que eu aprendi com a terapia, né? Quando você consegue achar as respostas é quando você tá fazendo as boas perguntas, né? Então, acho que é fazer as perguntas que você mais se questiona ao longo do dia em voz alta, assim. Da onde vem esse sentimento de dúvida? Da onde você sente que você não pertence mais a essa posição de só um animador? Você consegue descrever da onde vem esse sentimento? Como surgiu isso também? Eu acho que eu fico vendo as pessoas que eu admiro, assim, na área, e eu vejo que algumas delas, se a gente fala assim, uma grande referência de todo mundo é o Ariel Costa, que tem aquele estilo forte, sabe? Aquele estilozão dele, assim. Mas eu tenho pra mim, Patrick, que eu sou, antes de mais nada, um designer gráfico, sabe? E com isso eu quero dizer que eu acredito no design como uma ferramenta de comunicação. Meu trabalho pensa muito numa ideia de branding. E aí quando você fala de branding, eu acho que essa ideia de ter um estilo próprio forte igual do Ariel cai um pouco por terra. Não é que cai por terra, porque ele faz projetos para marcas gigantes naquele estilo dele. Mas eu acho que na maioria das vezes as marcas têm seus sistemas de identidade e a gente precisa trabalhar com aquilo. E isso vem da minha formação, sabe? Então, eu acho que eu vim para o motion, mas originalmente eu sou um designer gráfico. E o que é o designer gráfico? É um cara que cria um desenho, que pode ser uma marca, pode ser uma capa de um livro. Ele imprime e põe esse desenho na parede, lá no escritório dele, e fica olhando. Aí ele faz um outro com uma outra cor, assim, uma alteração e tal, põe do lado e fica olhando. E eu acho que é esse processo que cria os trabalhos extraordinários. Talvez extraordinário seja uma palavra forte demais. Tipo, extraordinário é too much. Mas trabalhos realmente bons, sabe? E eu acho que essa que é a minha... Não é meu ego que eu quero dizer, é minha vaidade. Ou ego também, não sei. Essa que é a minha vaidade. É fazer um trabalho refinado, com design e que funcione. E aí eu tenho que sair daquele universo de só mexer nos keyframes e nas curvas de animação. Que eu também amo, que eu também acho que é um caminho lucrativo e tal. Todas essas coisas que eu tô falando com você, na verdade, eu tô falando aqui pensando sobre isso. Você concorda que o freela é o cara que é chamado não para pensar, para executar? Ou você acha que... Não necessariamente em todos os casos, mas eu acho que na grande maioria dos projetos que você é chamado, assim, como um animador, como motion designer, você tá resolvendo um problema ali, né? Sei lá, tem essa cena aqui, eu preciso que você anime ela, ou talvez um design ali, caso você for fazer a direção de arte também. Mas ainda assim, você não tá pensando lá na frente, né? Você é só, eu acho que talvez a última etapa ali do processo, né? Você não tava ali com um time desenvolvendo a estratégia de como vender melhor a marca. Muitas vezes o freelancer fica nesse ponto. Mas essa questão do diretor criativo, eu tive essa dúvida muito grande também esse ano passado sobre ir para esse caminho, né? Só que eu também não sei como chegar lá, saca? Eu acho que cada vez mais com a IA, cada vez mais a técnica fica meio que deixada de lado, sabe? Eu acho que a direção, a visão que a gente tem sobre mercado, sobre estratégia, design, animação, é um background muito grande pra gente conseguir chegar nessas posições, assim. Só que eu também não sei a resposta pra chegar nesse lugar, saca? Quando você, como freela, é chamado para fazer alguma direção de arte, alguma
criar algum design, normalmente é como, assim, não tem uma marca, uma identidade visual que você tem que seguir, você é chamado frequentemente para criar coisas assim, liberdade criativa, vai aí. Tipo assim, essa ideia de liberdade criativa eu acho legal, só que me vem a ideia de que é muito ampla essa liberdade criativa que a gente busca, saca? A gente tá criando algo mais direcionado para um público. Então, eu acho que quando me chamam para um projeto, normalmente já tem uma direção para onde a gente tem que seguir uma paleta de cores, tem que seguir ali o padrão da marca, então não tem muito essa... É uma liberdade criativa, só que num campo mais fechado, saca? Direcionado. O freelancer, ele tá ali também para resolver o problema da entrega, mais da entrega do produto final do que pensar em algo estratégico. Mas, por exemplo, você que tá na frente ali da produção de animação fora do Brasil, tecnicamente você já tá fazendo uma direção criativa. Eu me dirijo. Né? E como é que você aplica isso para projetos autorais? Eu vejo que você faz bastante projeto autoral. Isso é legal também, porque um dos meus pensamentos nessa nova fase, digamos assim, estou trabalhando num projeto agora, eu fiz um script sobre desigualdade, que é um grande tema para mim atualmente, assim, tipo, do aumento da desigualdade no mundo. Eu acho que não sei se eu posso falar que é o problema ou é uma grande consequência do grande problema do mundo hoje e tal. E aí eu escrevi um script e tô fazendo, sabe, um projeto pessoal. Mas normalmente tudo que eu faço que é pessoal é estudo. Eu postei lá um elefante, um walk cycle lá, porque eu peguei para aprender o morro, aí fiz o primeiro rig no morro, aí eu faço uma coisinha, aí mando. Um personagem 3D. Eu peguei, vou aprender Blender, rigar no Blender, e aí eu queria fazer um personagem andando de skate. Aí eu fiz um lobo em 3D, e aí na época eu tava naquele canal do Cabeça de Batata, que eles têm uma escola e tal, e aí eles disponibilizaram uns brushes, que parece pintura assim pro Blender. Aí eu usei os brushes, porque naquele momento eu tava vendo o material deles e tal. Então meus projetos são todos assim. Mas agora esse da desigualdade é um projeto que eu gostaria de... é um projeto que eu quero que as pessoas olhem para mim como um cara, diretor criativo mesmo e tal. E aí eu escrevi um script, claro, com a ajuda da AI, porque eu não sou copywriter. E aí até contratei um voiceover, o voiceover real, Deus me livre usar também. Aí é too much, né? Demais usar voiceover de AI. Paguei 100 libras no 123 Voice lá, e aí... Porque assim, agora eu gastei esse dinheiro, eu tenho que fazer o projeto, né? Talvez eu poste pedacinhos assim, porque é meio megalomaníaco. E eu sinto, Patrick, que também eu tô meio viciado sobre o jeito que eu trabalho no estúdio. É um jeito de sempre tentar fazer as coisas rápido. Então, nunca dá para fazer animações muito boas, muito fluidas. Quando eu tô fazendo meu projeto pessoal, eu sinto que eu tento simplificar as coisas também, sabe? Só que não é para ser simplificado, mas ao mesmo tempo eu não posso demorar o resto do ano fazendo esse projeto, né? Então eu tô meio viciado nisso. Então eu queria que esse processo de fazer projeto pessoal me destravasse disso, sabe? Fizesse algumas cenas com calma, do jeito que eu não faria meu trabalho e tal, fazer o frame a frame seguindo o processozinho bonitinho e tal. Mas eu não sou um grande exemplo não, sabe? De fazer muito projeto pessoal, porque inclusive esse ano eu gostaria de estar fazendo mais coisa e postando mais coisa no Instagram, mas a minha frequência é muito baixa, não tenho paciência. Uma das coisas ótimas a gente ter essas conversas é porque eu não consigo muito acompanhar os grupos que a gente tem, sabe? Sempre entro lá e tem muito texto e tal, eu não sei exatamente como as pessoas usam o grupo, porque é sempre muita coisa, não sei, você para um momento do seu dia, vai lá, vê o que tá rolando. Eu vi que no grupo que a gente tá, o Lamek tá postando umas coisas legais pra caramba, assim, ele vai fazer uns feedbacks pras pessoas, eu acho incrível, assim. Então, de vez em quando dou uma olhadinha, mas eu nunca escrevo. Enfim, eu não sou um bom exemplo de projeto pessoal, não, mas eu acho que projeto pessoal e ficar ativo nesses grupos, conversar com a galera é importante, apesar de eu não fazer tanto. Você faz muito? Você consegue fazer? Eu acho que é natural isso. Depois de um tempo na área, assim, você não consegue acompanhar tanto quanto antes, sabe? Eu acho que eu acompanhava muito mais quando eu tava começando no Motion, por conta de também tá aprendendo, tá
buscando também oportunidades, né? Mas eu acho que quando você pega um ritmo de trabalho muito grande, são prioridades ali, né? Eu também sou uma pessoa que é ruim com grupos, assim, até no meu círculo pessoal, assim, eu não consigo ficar muito tempo ali vendo toda a mensagem que aparece, sabe? Aí eu deveria aparecer mais, assim. Mas eu queria entender, assim, por exemplo, você disse que não faz tanto projeto autoral, Hum, assim, mas eu acho que você até tem uma constância muito melhor que a é, minha, sabe? Eu acho que eu admiro bastante a sua constância em é, fazer projetos muito bem trabalhados ali em questão de animação, sabe? Os loops que você posta eu acho muito legais. porque quando eu pego para fazer, tipo, um estudo assim, e Uhum. aí, talvez você não saiba, uma das coisas que eu decidi fazer para elevar meu nível de animação, contratar uma mentoria one-on-one, sabe? Tipo, com um cara foda. Aí tem esse cara que chama Saiko-san, é difícil de escrever, é S, eu posso mandar, você põe na descrição lá, só pra galera saber de quem que eu tô falando, mas o Saiko-san, ele tava oferecendo umas calls one-on-one, ele é um animador foda, assim, ele já trabalhou em animações desse Love, Death and Robots 2D, sabe? E ele, Patrick, ele faz tudo no Photoshop. Tudo no Photoshop. Tudo. Do começo do sketch. Só Photoshop. Aqueles. Tem uma timeline. Pra quem não sabe, Photoshop dá pra animar frame a frame e tal. E aí, das minhas melhores animações, frame a frame, foi projetos que eu fiz com ele. Eu fiz uns 3, assim. Eu simplesmente falava, eu queria fazer uma animação que tivesse movimento de câmera assim ou assado. Pensei nisso, nisso, nisso. E aí ele ia me dando o feedback, basicamente. Eu fazia os sketches, ele me dava dicas e tal, rabiscava em cima. Então, provavelmente as animações que você está mais elogiando, tive a ajuda dele, assim, dando feedback. E aí gero conteúdo, e aí aprendo. Então é isso. Meus projetos pessoais são nesse sentido, coisas que eu estou aprendendo. Né? Entendi, entendi. Então é um processo mais de aprendizado ali, de teste, que você aplica, né, nesses projetos autorais. Mas durante esses processos, assim, que você faz projetos autorais e ao mesmo tempo tá trabalhando, como é que você lida, assim, com a vida paga, né, que você tá sendo pago para fazer as animações e Uhum. projetos autorais? Como é que você faz em algum momento quando você tá livre ou é esporadicamente? Como é que funciona o seu processo? Aí que tá, Patrick Costa. Aí que tá, Patrick Costa. Eu tenho certeza que eu tenho muito mais tempo livre do que você. Porque eu não sou freela, entendeu? Então é assim, 9 às 5. Então, a partir das. É Pensa, 5 verdade. da tarde. No Brasil, quando eu trabalhava em agência de design, eu trabalhava das 9 até às 7 da noite e ainda tinha uma jornada para casa, tipo assim, de 1 hora no mínimo. No mínimo, mínimo, assim. Porque trânsito no horário de pico em Belo Horizonte. Hoje diz que tá pior ainda. Então, é aí que volta naquela conversa que é um dos motivos de eu valorizar o trabalho fixo. Porque aqui, agora eu me mudei e eu estou remoto na empresa. Mas quando eu trabalhava lá presencialmente, era 15 minutos a pé. Então, tenho tempo. Tipo, 15 minutos, 5 horas, 5h30 estou em casa, como uma coisa, 6h30 eu já consigo fazer e eu ainda estou com a cabeça boa, assim, né? Porque depois de uma jornada, tipo assim, até 7 horas da noite, 1 hora para chegar em casa, chega em casa 8h30 da noite, tem que ser brabo É. para conseguir fazer projeto, estudar, tem, tem que ser bravo. Você consegue? Você não consegue, né, praticamente. Ultimamente eu tô tendo um pouco de tempo livre, assim, nesse começo de ano, mas na maioria das vezes, quando tá puxado a época de freelas, assim, eu não tenho esse tempo pra desenvolver projetos pessoais, sabe? É algo que eu É, tô aplicando esse tempo livre agora, assim, pra conseguir desenvolver esses projetos autorais. vamos supor que você descobre que mês que vem você não vai ter trabalho, você tem esse tempo livre. Você já tem na sua cabeça aí, ó. Então, mês que vem é projeto autoral. Você já sabe o que você vai produzir, você tem algumas coisas na gaveta, algumas coisas que você já começou. Eu tenho muita coisa na gaveta que eu produzi, que eu comecei a produzir e É, parou ali. E aí eu normalmente eu recomeço
as ilustrações, tipo um desenho que eu fiz, e aí eu começo a desenvolver no Illustrator e depois animo. Mas eu tô agora me redescobrindo, assim, nos meus projetos autorais, sabe? Porque teve um período, assim, bem turbulento, onde eu tava surtando, eu tava querendo desenvolver coisas artísticas e coisas que eu tinha vontade, só que eu sempre achava, qual o sentido, sacou? Pra que eu vou gastar o tempo, assim? Por mais que eu soubesse que isso gera mais trabalho, gera o aprendizado, a evolução, mas eu acho que era uma briga meio interna mesmo, de não saber muito o porquê de eu gastar aquele tempo, saca? Tempo que você tem pra descansar, né? Que você tá competindo com ele. Exato. Foda, né? É complicado, porque, tipo, aí você fica ainda em uma comparação meio errônea, né? Que a gente não deveria se comparar, mas quando a gente tá no Instagram, a gente vê tanto projeto Uhum, legal, assim, que você queria estar desenvolvendo, só que você não tem o tempo, e aí quando você tem o uhum. tempo, você não se sente tão capaz quanto os outros profissionais, saca? Eu acho que eu entrei muito nesse É, loop. Patrick, eu tenho pra mim que o trabalho não pode te dar só dinheiro. Tem que dar algo mais do que dinheiro. Quando eu trabalhei como designer, eu não sei o que seria da minha carreira se não fosse o trabalho presencial com alguns designers muito melhores do que eu. Lá onde eu trabalho, por exemplo, eu sei 3D e tal, mas os meninos lá são muito melhores em 3D do que eu. Tipo, a minha maior fraqueza assim, look dev em 3D, polus, essas coisas, material, eu não me garanto mesmo, assim. Então, eu queria te perguntar, como freela, tipo, você sente falta, você já teve a oportunidade de sentar assim do lado do cara, fazer o projeto junto, ver como é que e trocar essa experiência? Eu tive no começo da minha carreira, que foi numa produtora daqui de Brasília, e lá tinha todo tipo de profissional ali que eu admirava e admiro até hoje. Que tinha um cara que era fodaço ali Uhum. no 3D, tinha um que era de frame a frame, que fazia. Até hoje, meu amigo assim, Olha próximo, aí. assim, que é tipo foda em animação tradicional ali, muito parecido com a Disney dos tempos de ouro, sabe? Tinha designer ali que eu todo Uhum. dia eu pegava uma dica ou aprendia algo novo. Então eu tive esse privilégio, assim, de estar do lado dessas pessoas e aprender muito com Uhum. elas, sabe? Se não fosse essa bagagem que eu adquiri lá, acho que talvez eu nem estaria aqui agora. Tô te perguntando porque eu acho que tem muita gente começando sem isso, né? Tipo, a galera tá começando, tá frila, tá até dando certo, tá aprendendo, tá às vezes fazendo amizades igual as nossas assim, tipo de grupo, com outros profissionais, mas que é diferente de trabalhar colaborativamente no mesmo Uhum. projeto e trocar soluções, ideias de soluções. E assim, se paga tão pouco, né, no Brasil assim. Eu sinto falta desse contato, assim, de estar com outros profissionais melhores que eu e trocando ideia, assim, porque eu acho que o projeto fica melhor, sabe? Quando você consegue desenvolver uma ideia junto com outros profissionais ali, ainda mais capacitados que você, fica algo muito melhor, assim. Os melhores projetos que eu já trabalhei, assim, que tem no meu portfólio, normalmente era com equipe grande. É engraçado isso. Ah, isso sempre, com certeza. Por exemplo, agora que você tá numa equipe ali, que você tá com outros profissionais, você sente que você teve uma evolução desde quando você saiu do Brasil até agora no Reino Unido? Você acha que você progrediu dentro da empresa também? Não só com os projetos autorais? Eu acho que sim, porque eu acho que tem a coisa de se comparar com o outro que é totalmente ruim, né? Para a pessoa ficar se comparando com as outras pessoas. Mas tem um aspecto da comparação que é legal, que é tipo, pô, essa pessoa resolveu essa animação dessa forma. Eu teria feito diferente. E aí tem um aprendizado que vem aí, assim. Será que o jeito que eu fiz é melhor? Eu acho que é mais nesse sentido, assim, sabe? E assim, eu tenho também, de novo, aquele assunto do sênior, assim. Eu tenho também estado na posição de dar feedback principalmente para um designer que é júnior que trabalha comigo, sabe? E dar feedback é tão difícil assim, sabe? Não só porque falar, criticar o trabalho das pessoas, mas assim, eu tenho uma coisa para mim que é super errada, assim, que às vezes a pessoa fez um design assim que eu acho que tem que melhorar. E aí, a minha vontade, e eu já fiz isso várias vezes, é assim: senta aqui com ele, vem aqui com a pessoa, abre o projeto da pessoa e vai mexer, eu mexer, sabe? Uhum. Olha, eu acho que aqui tem que melhorar o contraste aqui não tá certo. Tem que aprender a, tipo assim, passar o feedback, sabe?
esse foi uma das minhas grandes, que ainda estou construindo, né? Os grandes aprendizados, assim, trabalhando em equipe, assim. Mas se eu fosse o mais júnior, talvez eu aprenderia com o feedback, que eu acho que é o melhor dos cenários. Eu acho que é assim que se aprende, sabe? Eu acho que a gente faz tutorial, a gente faz curso, tudo isso a gente está aprendendo ferramentas que são essenciais para a gente trabalhar. Mas eu acho que nada substitui o processo de projetos reais e trabalhando com pessoas de carne e osso, né, do seu lado, tanto seus parceiros animadores e designers, quanto o próprio cliente, o seu chefe. Então eu acho que esse é o grande crescimento, assim. E ficando 5 anos na mesma empresa, você consegue uma certa familiaridade com todo mundo, uma liberdade de falar as coisas e tal. Tem esse lado, assim. Mas, por outro lado, eu também acho que esse período me atrasou bastante, sabe, Patrick? Eu acho que talvez eu teria evoluído mais se eu tivesse talvez num outro estúdio que tivesse um tipo de trabalho mais polished, sabe? Mais bem finalizado, que não fosse tão rápido, ou que tivesse uma equipe com outros profissionais muito melhores do que eu nas coisas que eu faço, assim. Então, de certa forma, eu acho que teve esse lado também. Eu acho que eu sinto que me atrasou um pouco, porque assim, eu era freelancer do Brasil. Eu já tinha construído uma reputação, um certo número de clientes e tal. E as pessoas têm que entender isso. Se eu tivesse ficado no Brasil, trabalhando para clientes para fora, ganhando em dólar, ganhando em euro, libra, eu estaria muito melhor financeiramente. Que vir para cá não foi bom financeiramente, no sentido de juntar dinheiro para comprar um apartamento. E a gente gastou agora, porque assim, o visto vale por 3 anos, aí você tem que renovar por mais 2. Nessa renovação já vai uma grana. Depois, quando completa os 5 para conseguir a residência permanente, a gente gastou 11 mil libras. Agora, tipo assim, toma, que era o dinheiro que a gente vinha juntando. Aham. Mas para conseguir o direito de morar definitivamente no Reino Unido. Imagina, 11 mil libras, multiplica por 7, por exemplo. Mais do que 7 a libra. Então, conversei com o Pericles, ele falou que gostaria muito de ter uma vaga fixa no exterior, e a verdade é essa, tipo, a gente veio para cá por outros motivos, não é tanto por causa de dinheiro, de enriquecer, porque a gente queria ter experiência de morar fora, de cultural, a gente consegue viajar pela Europa e tal, outras coisas. Mas financeiramente não é vantagem, não. Foi até um atraso de vida nesse sentido. Você foi por conta da empresa que te proporcionou essa ida, né? Então, será que não foi exatamente. um primeiro passo para você chegar nessa outra empresa que você busca ter um refinamento? É o que eu acredito, eu conto com isso, sim, mas ao mesmo tempo eu tento coletar os melhores trabalhos dos meus 5 anos. Tem algumas coisas boas, mas é difícil achar, sabe? Porque os projetos do dia a dia é sempre simples, para dizer de uma forma mais... Mas eu agora, basicamente, eu tenho toda a liberdade, né, de curar. E aí eu vou ter que tentar fazer contatos, porque eu acho que é tudo sobre, né, conhecer gente e tal. E aqui onde eu tô morando agora tem pelo menos tem alguns estúdios, mas 2 dos meus estúdios favoritos são aqui, que é a Buff, BUFF, que é foda, e a Cub Studio, CUB Studio, são aqui na cidade. Então, assim, são os lugares que eu sonho em trabalhar. Mas também não sei se pagam bem, né? Então, espero que paguem razoavelmente. Né? Tudo que eu falei de fazer um trabalho mais refinado e pagar muito bem, não me importo. Não tem dessa também, não. Né? Claro que a gente sonha, a gente almeja e tal, mas o que importa mesmo, infelizmente, é a grana, né? Exatamente. Mas eu acho que, querendo ou não, você já tá no sonho de muito brasileiro de tá aí, saca? Eu acho que eu vejo como uma porta que se abriu pra você, você aproveitou essa oportunidade, está muito mais próximo ali do que qualquer um aqui, sabe? Porque você pode literalmente ir lá, trocar ideia, ter uma oportunidade de conversar com essa galera. Daqui a 1 ano eu posso ter o passaporte britânico. Então, já pensou que loucura? Olha aí.
virar britânico. É uma coisa que parece que é uma falha da Matrix, né? Alguém igual eu, custei para aprender inglês até hoje, pelejo, Patrick, aí virar britânico. Então é isso. Não, eu não tenho, não é uma coisa que eu tenho facilidade, não. Maiores Mas eu não me diferenças. arrependo, claro. Quais foram as maiores diferenças de cultura que você sentiu aí? Ó, fazer amizade com britânicos é difícil. Eu adoro os caras que trabalham comigo. A maioria deles são britânicos, mas demorou um tempo pra gente começar a sair junto fora do trabalho. Inclusive, quando entrou 2 italianos na equipe, não sei se é uma coincidência, mas é como a gente começou a fazer coisas juntos, assim, tipo, a gente ir na casa deles, eles irem lá em casa, que é uma coisa que, se fosse no Brasil, é tipo assim, primeiro dia já era pra sair pra beber, fora do trabalho, final de semana era rolê, que brasileiro é assim. Mas eu acredito que isso não é geral da empresa que eu trabalho, mas é bem tranquilo, assim, eu quase nunca fico fora depois do horário, sabe? Tem um ritmo de vida bem mais tranquilo, sabe? Eu tô sempre bem ocupado no trabalho com projetos, mas é tudo desenhado para caber naquelas 9 às 5. E no Brasil não era assim nem de longe, assim. No Brasil era o pau quebrando quando eu trabalhava em agência de design, né? A pessoa que saía do horário era olhada com cara feia, e como freela também, não tinha horário de nada. Mas eu sei que aqui tem empresas que arrancam o couro, principalmente em Londres, porque a empresa que eu vim é no interior, chama Bracknell a cidade. Então também é um ritmo diferente. Um amigo meu saiu da empresa que eu tava e foi para uma empresa em Londres, bem foda inclusive. Mas estão rebentando o couro dele lá. Ele fica todo dia depois do horário, chega tarde em casa e então não é regra isso. Mas a parte de fazer amizade que é a parte mais difícil assim. Eu tive a sorte de não vir sozinho também, né? Porque eu tenho a Ana comigo, então, tipo, solidão não é o caso, assim. Mas se não fosse isso, nem sei. Frio aí, é muito frio mesmo? Não é tão frio assim, não. Eu tava em Nova York agora, deve estar uns menos 14 graus. Aqui tá 8, 5. Às vezes dá um 0. Tá, vamos dizer que o mínimo que eu cheguei aqui, menos 5. Mas a gente se acostuma também. Dentro dos lugares sempre tem aquecedor e tal. Então acho que o frio não é problemático. Céu cinza, sempre cinza, mas em compensação, quando é o verão, é tipo assim, 3, 4 meses de tipo assim, todo mundo feliz na rua, de short e tal. Então o clima não é um problema, não. Agora, perrengue, não sei, eu acho que o meu maior perrengue foi me encontrar, minha personalidade em inglês, sabe? Que até hoje eu não sei, assim, mas eu tô mais de boa com isso. No começo era mais difícil, assim, tipo, que você vira outra pessoa, né? Você não fala assim, suas gírias, do jeito que você fala e tal. Tem menos flexibilidade linguística, assim, para se expressar. Eu não sei se não é um perrengue também, não. Uma dúvida que eu queria responder aí também pra quem tá querendo fazer esse processo de ir pra fora, né? Qual foram os passos pra você chegar aí? Primeiro, quando vocês pensarem em vir, lembrem-se dos 11 mil libras que eu contei para você. E 11 mil é a segunda renovação. Teve ainda a primeira que foi. Então a gente compra nosso direito de morar aqui. Não é assim que eles dão, porque eles são legais. Se você pensar em dinheiro, viver no Brasil ganhando em moeda estrangeira é o melhor negócio. Mas maravilhoso morar na Europa, né? Não sei até quando vai continuar sendo maravilhoso, porque aqui a decadência tá brava. Graduação. Ter faculdade, ter ensino superior foi um requisito para mim. Falar inglês. Então, aumentando o nível de inglês, quando eu consegui, não era tão alto assim. Hoje em dia já estão aumentando. Tudo que eles puderem, eles estão fazendo aqui na Europa para dificultar. Eu não sei muito sobre Estados Unidos, para não dizer que não sei nada, né? Mas eu acredito que também o bagulho lá tá ficando mais difícil. Então, conseguir um visto igual eu consegui, tá ficando cada vez mais difícil. Mas graduação era importante, eu tinha que ter curso superior, falar o nível de inglês, e aí tem alguns processos bem burocráticos, do tipo, a empresa precisa ter o direito de ser sponsor, de ser patrocinadora de visto. Então ela tem que se cadastrar e pagar não sei o que, entrar todo um processo burocrático para ser aprovada, para aí sim ter o direito de dar o visto. A empresa precisa postar a sua vaga em alguns sites lá e
por algum tempo. No meu caso, eles já tinham decidido que iam me contratar, mas eles tinham que postar essa vaga por um tempo para falar para o governo assim, ó, não encontramos ninguém tão bom quanto ele. Toda uma burocracia. E lembrando sempre que eu não tenho dúvida que o que me fez ter o visto é extremamente generalista, de conseguir fazer tudo que é tipo de projeto. A minha empresa ser do interior, porque é bem mais difícil de atrair profissionais, já que era uma cidade bem pequena e aqui não tem vale transporte, você que paga do seu bolso. Transporte público, em geral, no Reino Unido é muito caro, mas transporte entre cidades de trem é um sistema de trem maravilhoso, mas é caríssimo. Então, come seus salários. É, basicamente isso. E vamos falar uma coisa que a força mais poderosa que existe na humanidade é a sorte. Tem sorte demais também, sabe? Tem um momento, assim, tem a empresa procurando um tipo de profissional, e aí eu vi a vaga, não sei como, e aí eu era o perfil que eles precisavam, no momento que eles precisavam, era barato para eles, e eu vim aqui com um salário que era o mínimo que eles podiam, porque tem um mínimo para você poder contratar uma pessoa. Eles me pagaram esse mínimo, eu não lembro exatamente quanto era agora, mas certamente não iriam achar aqui um profissional com minha expertise para pagar o que eles pagariam. Então tem todo esse rolê, sabe? E no final, exploratório. Eu passei esse tempo ganhando um valor que seria um valor, talvez, de quem está começando como pleno, talvez. Então, é isso. É bom, não me arrependo, mas é um baita de um rolê. Interessante. Eu vou fazer algumas perguntas agora que a galera mandou. A primeira, Pericles. Gui Jorge, quero ir morar aí do teu lado, como eu faço? Pericles, se eu fosse você, eu pensava melhor. Não, eu acho que assim, conseguir um trampo para pagar em dólares, ele me falou que está estudando inglês. Então, ó, gente, é o seguinte, se você para de estudar motion, para de estudar 3D, estuda inglês, que eu acho que precisa, tem que se comunicar bem em inglês. E, assim, não é o mestre, o fluente que vê todos os filmes sem legenda. Não é isso. É uma comunicação assim, quebra o galho. E é todo esse processo. Agora, eu trabalhei com eles por um ano remoto do Brasil. Então, é uma questão de construir uma relação de longo termo com a empresa e claro, né, a empresa. Mas assim, essa é minha vida também, gente. Eu acho que empresas grandes como a Buck devem ter facilidades, especialmente porque Estados Unidos não é aqui, apesar de que a Buck tem Amsterdã também, então cada país vai variar. Agora, só tem um jeito que é construir uma relação de confiança com a empresa. Então, acho que precisa começar como freela. Então, não pensa em visto, não pensa em vir. Pensa em conseguir seus trampos, suas diárias em moeda estrangeira. Conseguiu? Tenta construir um relacionamento. Tenta dar o máximo e superar as expectativas. Aí vai. Mas também o Brasil, eu sou muito esperançoso com o Brasil. Eu acho que o Brasil... Nesse mundo maluco, eu vejo o Brasil como um oásis assim, tem espaço para melhorar. Eu vejo as coisas assim acontecendo na Europa, a política daqui e tal. Eu vejo as coisas só indo pro brejo. Eu não vejo muita esperança, não. Eu acho que não vai demorar o momento em que vai ser mais interessante voltar para o Brasil do que ficar aqui. Talvez muito otimista, não sei, mas eu acredito no Brasil. Acho que o Brasil dá para ser um país bem legal, assim, melhor. Assim. País muito bom, né? A questão é desigualdade também que é muito muito grande, né? Eu acho que é uma das se combater, inclusive, você tá falando sobre isso no seu curta, né? Você diria que é um curta de animação? Espero conseguir. Deve ter 1 minuto e meio. Dá até medo, porque não sei quanto tempo eu vou demorar, mas talvez eu vá postando uns pedacinhos, assim. Acho que vai ser meu jeito de impulsionar, da galera poder me cobrar, assim, de estar fazendo. Mas eu acho que é isso. Eu acho que a desigualdade está aumentando. Não é um problema brasileiro, mas o Brasil é um case de desigualdade, né? Os países mais desiguais do mundo. E o que faz a Europa ser um lugar que
um lugar bom para se viver, um lugar que as pessoas são felizes, assim, é porque não há tanta desigualdade. A diferença dos salários aqui, comparado com os salários do Brasil, é mínima. O faxineiro e o engenheiro, dependendo, faxineira aqui é uma coisa de luxo, então provavelmente faxineira deve ganhar mais do que certos engenheiros, porque engenheiro também não é tão valorizado. Mas não tem gap, tem no Brasil com monstruoso assim de salário. Próxima pergunta, algum plano de longo prazo no Motion? Do André Silvestre. Eu quero muito ouvir a conversa com o André, porque eu sei que eu acho que ele tem esse pensamento meu, assim, de ser um cara mais sênior no sentido de ser mais uma pessoa, de pensar o projeto, um pouco mais estrategista, assim. Mas eu acho que esse é o caminho, assim, construir essa coisa que eu acho que no final é meio que soft skill, sabe? Sei lá, como eu falei, de ler um script, ler um briefing, ler um script, poder criticar aquele script. Sendo em inglês é um desafio um pouco maior, eu vou sempre precisar de alguém, assim, um nativo para dar um auxílio, mas eu acho que o plano de longo prazo, meus sonhos é entrar numa empresa dessas foda aí, a Buff, a Arts and Crafts, das minhas empresas favoritas, a Moth, que também é uma empresa foda, entrar e tipo, ter um cargo lá de tipo diretor criativo, assim. É o que eu penso agora, né? Porque amanhã pode mudar toda a minha ideia. Maneiro. Savin Rei. Qual a evolução dos programas de animação e como a IA pode Oh, meu ajudar amigo. ou não a área? Nossa, mãe de Deus. Tenho sido relutante não a usar AI, porque eu acho que se tiver a oportunidade do projeto ser resolvido de uma forma lucrativa com AI, é nós. Só que o meu problema com AI é que eu não sinto vontade de fazer o trabalho. Que, tipo, me parece que não é o trabalho que eu amo fazer, porque eu acho que o que a gente gosta de fazer no Motion tem a ver com gostar do craft, né? Não é porque você gosta de assistir animação que você gosta de ser animador. Para você gostar de ser animador, você tem que gostar da fazeção da animação. Eu acho que o AI tira isso, te dá o resultado lá. Eu acho que é muito fácil fazer coisa ruim se você não souber o que pedir, não souber, não ter essa visão de diretor criativo. Então eu acho que quem está começando na área e está aprendendo ainda os programas iniciais, que sempre, né, quase sempre foi o After, tipo, indisputado, né, o grande programa de animação. Isso nunca mudou muito. Eu me preocupo com a galera que está começando e quer mexer com AI, sabe? Eu acho que pode criar um gap de aprendizado, uma impressão que você não precisa saber fazer certas coisas, porque você vai lá no AI e ele resolve para você, sabe? Que a galera fala assim, a AI é só uma ferramenta. Pode ser só uma ferramenta, se você usar como ferramenta, mas pode ser um negócio que você faz qualquer coisa lá e entrega para o seu cliente, né? E alguns clientes podem ser receptivos a isso, mas eu não acho que é um caminho saudável e duradouro, especialmente para quem está começando, porque o problema maior é para quem está começando. Eu não acho que eu vou ser ameaçado com AI, né? Sei fazer várias coisas, tem uma experiência fazendo projetos do começo ao fim e tal, e tem vários aspectos do projeto e tal. Agora, quem está começando júnior pode ser substituído, porque, né, se ela não faz uma animação, até que eu ainda não vi, Patrick, animações boas feitas com AI. O que eu vejo é as pessoas animando no software e aí joga no AI e o AI tipo faz um render do negócio e tal. Cara, pior que eu vi Mas recentemente, o próprio André Silvestre, ele mostrou um processo dele que ele fazia uma interpolação ali de vários vídeos, um mesclando com o outro, com AI, e ficou bom. Eu gostei do resultado. Eu acho que, como você disse, pode ser apenas uma ferramenta, mas eu acho que para profissionais como a gente, hoje em dia o mercado ele força a gente sem querer, né? Ter que aprender, independente qual seja generativo, não, seja texto, saca? Tipo, a gente tem que aprender alguma coisa ali de IA. Mas eu acho que realmente é o que mais ameaça são os profissionais que estão começando. E olha, eu escrevi um script, né, para meu projeto pessoal. Usei AI, foi ótimo, assim, porque eu não sou copywriter, né? E eu acho que e aí tem que ter essa noção de saber usar o AI para o que é bom.
E a questão da linguagem, ele é bom de construir textos que são gramaticamente corretos e que soam natural. E a dificuldade é que a gente, como não é nativo do inglês, é que eu escrevi o roteiro em inglês. Eu pretendo fazer uma versão em português também, mas eu escrevi em inglês. Então, para isso, o AI foi brilhante. Mas eu não tenho vontade de aprender esse processo que o André usou para fazer esse vídeo, mas eu considero que, pelo que você está falando, ele sim está usando o AI como ferramenta, porque ele que está juntando, mexendo. Um leigo não vai fazer aquilo que ele conseguiu fazer. Quem que pediu? Quem que pediu esse negócio de AI? Quem queria isso? Eu acho que é o mercado se regulamentando, assim, ele quer cada vez mais diminuir os profissionais, né, fazem, pareceu um joinha. Cada vez mais eu acho que o mercado ele quer pagar menos pelos profissionais e eles desenvolveram essa ferramenta aí que pode fazer isso, né? Isso é uma grande problemática, né? Além da água que ela gasta, né? Aí você colocou o X da questão, porque a gente começa a falar de AI, a gente pensa no nosso mundo, na nossa profissão. Mas eu acho que a gente tem que ver o AI num contexto mais amplo, global, do mundo em que a gente está vivendo e do capitalismo que a gente está. E o que é o AI? O AI é fruto de um mundo em que o dinheiro gera dinheiro e tudo é financiarizado. O que vale nas empresas não é mais a produção e o produto que eles vendem como era. Agora é o preço das ações, que é uma coisa totalmente aleatória e dissociada da riqueza real que existe. Então, o que é o capitalismo? O capitalismo é o capital tentando se multiplicar. E como o capitalismo se multiplicava? Com o produto matéria-prima, que passava pela fábrica, com a mão de obra, fazia o produto com valor agregado, vendia, tinha lucro. E aí, nesse processo, as pessoas trabalhavam na fábrica, ganhavam dinheiro e podiam comprar esse produto. Agora não é mais assim. Agora é o dinheiro aplica e vira mais dinheiro. E o AI nesse contexto é a tentativa do capitalismo de tirar o ser humano da jogada para que o lucro seja infinito, né? Porque não precisa mais do ser humano. E aí a desigualdade, porque só vai lucrar quem tiver o controle do AI, enfim, é aí que eu acho que a gente tem que enxergar o AI, assim, num contexto mais amplo. E a gente é só sofrendo com essa, estamos ali no meio, né, desse universo. É uma questão muito complexa. Eu acho que em questão de ferramenta, beleza, eu acho que é algo que pode resolver ali problemas, mas eu sinceramente acho que a IA em si, ela gera muito mais problemas para a sociedade. E eu não julgo os profissionais que usam, porque hoje em dia eu enxergo, tipo, o mercado, ele impossibilitou os profissionais de não aprenderem IA. Impossibilitou. Não, se o projeto pedir, usando também, não tem problema, porque eu entendo que o nosso objetivo é ganhar dinheiro no final das coisas. Mas eu gosto muito daquela ideia que vocês estavam trocando sobre, tipo, AI virar coisa de pobre, assim, sabe? Eu acho que tem um pouco disso também, porque fica muito popularesco, essas coisas assim. Não, eu tenho para mim que depois que você vê uma certa comodidade do tipo, tenho uma dúvida sobre uma coisa, é muito mais fácil jogar lá no ChatGPT, ele me responde lá, muitas vezes ele tá certo, mas complicado. Depois que você tem essa comodidade, dá a impressão de que aquilo é essencial na sua vida, mas não é. Ninguém precisava desse negócio de AI. E para mim, assim, já numa forma mais macro pensando, AI é feita para que pessoas acreditem naquilo como futuro e aí comecem investindo em tais ações e com gente investindo e querendo comprar tais ações, o valor das ações sobe e aí é aí que eles chamam de bolha, né? Que se vai estourar, não vai estourar. Mas eu acho que o grande propósito do AI é isso, é gerar valor para os acionistas que compram esses papéis e aí uma empresa investe na outra e compra ação na outra e aí o valor vai só subindo e na verdade ninguém gerou lucro com essa porcaria. Só gastou água com servidores e tal. Mas a última pergunta é do Rodrigo Brazão. Primeiramente, big fan here. Rodrigo. Segundamente, gostaria de saber mais o processo dele
de anima. Rodrigo, eu sempre tenho um processo daquele negócio de tentar fazer as coisas mais rápido possível, sabe? Então, eu animo muito Path no After Effects. A maioria das minhas animações são feitas assim, sabe? Às vezes eu tenho até um curso do Skillshare que eu mostro esse processo. Às vezes eu faço 2 personagens com 2 poses diferentes e aí eu meio que animo o path de uma e depois o path da outra para meio que fazer uma pose virar a outra. Eu tenho muitas técnicas assim, mas no trabalho, no dia a dia, se é essa a sua pergunta, normalmente eu recebo roteiros. Idealmente eu vou dar uma olhada no roteiro porque para ver se funciona para animação assim. E aí depois eu preciso, quando eu falo eu, às vezes é eu, às vezes tem mais pessoas do meu lado, ou às vezes algumas etapas são feitas por outras pessoas, mas aí eu pego esse script e tento transformar ele em sketches, tentando traduzir aquela mensagem usando ou metáforas ou talvez sendo literal, que a maioria dos meus projetos é explainer vídeos de coisa de tecnologia, muita coisa de AI, de language model, umas coisas de programação assim, e tem todo um processo de tentar entender aquele assunto, que às vezes é complexo, assim, uma área de programador que eu não domino, eu tenho que me virar assim para tentar representar aquilo. A sketch, aí depois faz as ilustrações e anima. E aí esses processos que eu faço assim de animação de path é para fazer com que as minhas animações de personagens sejam mais fáceis e rápidas. Esse é o meu dia a dia, assim, praticamente. Muito maneiro. O PF ele facilita bastante, né? Eu acho bem legal. Inclusive, estou fazendo um projeto autoral que a animação fica muito melhor, né? Quando você torce ali o PF. E assim, o ideal seria eu sempre fazer um sketch. Eu normalmente uso o Animate, um RAW assim, do frame a frame, jogar no After Effects. Agora o Gabriel Garezo, lançou um script foda para isso, que é Pathmaster. Esqueci o nome exatamente, alguma coisa Master, mas é foda assim, tipo, para fazer isso. Você joga o sketch no After Effects e aí tem várias ferramentas para te ajudar a fazer cleanup lá direto no After e tal. Mas a maioria dos meus projetos é só assim, sem sketch não, vai fazendo na hora lá e tal e ver o que dá. Saquei. Queria agora que você mostrasse um projeto pra gente. Eu vou mostrar o projeto que eu acho que é o melhor exemplo da pergunta do como eu consegui meu visto de trabalho. Porque eu acho que é o primeiro projeto que eu fiz com eles, aqui no Brasil ainda, para conseguir mostrar meu potencial e coisa e tal. Aí eu compartilho minha tela aqui. Você consegue ver? É meu Behance, então aqui não tem nenhum segredo. Vocês podem olhar, é um dos projetos mais antigos do meu Behance. Mas eu queria mostrar que são 3 videozinhos. É uma agência imobiliária e tal, sobre esquemas aqui no Reino Unido de alugar propriedade. E aí eu desenvolvi os personagens com nomezinho. Aí aqui tá o vídeo, né? Vocês podem assistir. Acho que não tem nada assim. Eu olho esse projeto hoje, tem várias coisas que eu faria diferente e tal. Mas o que eu quero mostrar que eu ilustrei isso tudo, eu criei, né, tipo os sketches estão aqui no final, mais ou menos assim que eles se parecem e tal. Criei o design do personagem, então aqui eu fiz 3 opções diferentes, e aí eles acabaram escolhendo essa aqui do meio. Eu até acho que a mais legal era essa daqui da esquerda, mas aí eu mostro aqui, então eu fiz esses sketches, vetorizei, ilustrei tudo, como vocês podem ver, e riguei. Esse é um dos poucos projetos que eu usei do Wiki. Eu também teria várias críticas a essas animações, mas animados no After Effects. E qual que era a última coisa? A última coisa que eu queria mostrar é isso aqui, ó. Folhinhas rodando. Eu não sei se vocês teriam soluções para fazer essas folhinhas ou esse dinheiro aqui. Mas ele foi feito em 3D. E isso mostra que mesmo quando a gente está fazendo animação total em 2D, o 3D é uma ferramenta ali, sabe? Para fazer certas coisas, certos movimentos que talvez fossem difíceis fazer à mão. Ou seja, é por isso que eles me deram visto. Porque eu fiz todo esse processo sozinho. São 3 vídeos. Esse aqui tem 1 minuto. Esse aqui também. Todos têm 50 segundos, eu acho. 1 minuto. Assim, uma mão na roda, né? Porque normalmente eles iam ter que chamar um ilustrador, chamar talvez uma pessoa só para rigar, chamar o animador de personagem,
chamar o Motion, e aí eu fiz isso tudo. Então, é isso, assim, eu acho que explica bem, né? Tem várias técnicas no mesmo projeto, né? O meu diferencial, digamos assim. Não é o meu projeto favorito, mas eu tenho um certo carinho por ele e eu mantenho lá no meu portfólio e tal. E claro, hoje em dia eu não animo personagem assim mais, tipo... Eu ouso dizer que esse daqui pode ser... Ah lá, as plaquinhas também são 3D, ó. Uma coisa boba assim, mas que daria pra fazer com Path, animando... Acho que sim, mas talvez daria mais trabalho, não sei. Aí, hoje em dia, eu peguei o Morro. Tô bem feliz com o Morro. Ainda tô aprendendo, mas nele eu acho que vale mais a pena, assim, se dedicar ao rigging e tal. Mas com o Duik não dá, não. Vou deixar o link do portfólio do Gui aqui embaixo na descrição também, o link para esse projeto. Queria te agradecer demais por ter topado esse papo. É nóis. Foi um prazer gigante. Você poderia fazer uma dessa e me chamar de novo, Patrick, mas só eu que vou fazer as perguntas. Tá bom. Mas é legal demais isso que você tá fazendo. É do caramba. Comentem aí, me xinguem se vocês acham que eu falei alguma besteira. E esse é um recorte, né? O Gui de agora, nesse 29 de janeiro de 2026. Se a gente conversar de novo algum tempo, talvez seja outras ideias, outros pensamentos. Faz parte, a gente muda de ideia o tempo todo, né? Mas eu acho que o que a gente conversou aqui é um norte pra muita gente aí, que se espelha em você, e eu acho que eu também me espelho bastante na sua carreira, assim, eu acho que você tem o London Dream. É bom a gente conversar com esses profissionais, ver que também que eles são humanos como a gente, passam também por vários problemas internos, externos, e que mesmo assim continuam nessa carreira que a gente acha tão da hora, né, de trabalhar. A gente ama essa parada mesmo, né? Que é a diferença de muitos profissionais, né? Porque quem é motion é porque gosta. Ninguém entrou no motion porque eu acho que eu vou ganhar muito dinheiro. Porque é uma parada mesmo. Isso daí, trabalhar com o que gosta não tem preço. Gui, vamos dar só um salve aqui pra uma fotinha pro Instagram? Virou balão. Valeu demais, Gui. É nóis. Obrigado, Patrick.